Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil registrou mais de 6 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue ao longo desse ano. O próximo sábado, dia 14, será o dia D de mobilização nacional para a prevenção da dengue. O esforço para mobilizar os brasileiros contra a doença tem relação com os números de afetados esse ano. Foram registrados mais de 6 milhões de casos e quase 6 mil mortes em todo o país. E a situação não é grave apenas por aqui. Os casos de dengue em 2024 bateram recorde em toda a região das Américas. Com a chegada dos dias mais quentes e chuvosos, a preocupação aumenta ainda mais. Por que os casos de dengue estão aumentando mesmo com campanhas de combate? O que muda nos sintomas da doença, como a circulação de diferentes variantes? Como a população pode contribuir para evitar a disseminação do mosquito? Para nos ajudar a entender melhor a situação e tirar nossas dúvidas, o JR 15 Minutos convidou Igor Marinho, médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Igor. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Quem nos acompanha também nesse episódio é Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Oi, Fara, olá, doutor Igor. Olha só, São Paulo lidera essa lista, viu, Fara? São 2 milhões e 600 mil casos. Na sequência, vem Minas Gerais com 1 milhão e 600 mil, depois Paraná com mais de 350 mil e Santa Catarina com quase 350 mil casos. No país, segundo o Ministério da Saúde, mais de 5.800 pessoas morreram de dengue este ano. Doutor Igor, quais fatores têm contribuído para o aumento dos casos de dengue nos últimos anos? Esse aumento do número de casos de dengue, que vem sendo observado de uma maneira exponencial nos últimos anos, mas com destaque muito importante para esse ano de 2024, está muito relacionado, claro, à questão do aquecimento global e a mudança climática que vem sendo observada em todo o planeta, mas também pela circulação de novas variantes, provavelmente do vírus da dengue, com um maior número de pessoas suscetíveis à infecção. Doutor Igor, as mudanças climáticas são uma realidade no mundo. As temperaturas globais estão aumentando e a última década foi a mais quente já registrada. Essas condições podem favorecer a expansão do Aedes aegypti? De que maneira? Sem dúvidas. O tempo quente e úmido favorece a proliferação do vetor Aedes aegypti, que é o mosquito que leva o vírus da dengue para nós, seres humanos. Então, tanto esse fator do aquecimento global, quanto também a invasão de áreas que naturalmente deveriam ser áreas somente de vivência do mosquito, a presença de água parada, são todas situações que favorecem essa proliferação desse inseto e, com isso, o aumento do número de casos. Agora, doutor, o estado de São Paulo lidera o ranking em números absolutos, com mais de 2 milhões de casos prováveis da doença. Em seguida estão Minas Gerais e Paraná. Por que alguns estados registram mais casos de dengue do que outros? São Paulo lidera o número de casos não somente pela sua capacidade de fazer diagnóstico, ou seja, a capacidade de testar e registrar de fato a ocorrência do vírus, mas também pela sua alta densidade populacional em cidades. A gente sabe que o mosquito Aedes aegypti tem preferência por viver em regiões urbanas, urbanizadas, como acontece de forma generalizada no estado de São Paulo. Essa é uma característica que pode ser uma das características favoráveis aí ao grande número de casos observados no último ano. Doutor Igor, o vírus da dengue tem 4 sorotipos. Quais as diferenças entre eles e qual é o mais predominante no Brasil? Do ponto de vista de manifestação clínica, ou seja, como o paciente se sente quando é contaminado, não existem diferenças entre os 4 sorotipos. Isso é importante registrar. Então, estando afetado pelo sorotipo 1, 2, 3 ou 4, o paciente terá sintomas semelhantes aos da dengue, não terá diferença entre um ser mais grave do que o outro. De um modo geral, o que é importante lembrar é que no Brasil, de alguns anos para cá, e principalmente no ano passado, a gente observou uma grande ocorrência dos sorotipos 3 e 4, que anteriormente não eram vistos. Então, em São Paulo São Paulo e no Brasil como um todo, sempre houve um domínio dos sorotipos 1 e 2, e agora a gente passa a ter o sorotipo 3 e 4, o que é um motivo para preocupação. Como eu já falei aqui, você passa a ter pessoas suscetíveis a esses sorotipos que nunca foram expostos a eles e que passam a ser expostos, podendo ter aí uma resposta com a manifestação da dengue após o contato com esses sorotipos novos. Doutor, traduzindo para o nosso ouvinte, o que vem a ser um sorotipo? Um sorotipo é uma caracterização do vírus. Então, a gente tem 4 tipos de vírus, todos, como eu falei aqui, causam a mesma doença, que é a dengue, de uma forma muito semelhante, mas o fato de se contaminar por um outro sorotipo que você nunca teve contato, faz com que você tenha dengue de novo.
Então, o que a gente sabe de um modo geral é que quem já teve, por exemplo, uma infecção pelo sorotipo 1, provavelmente não vai ter dengue pelo sorotipo 1 de novo, mas quando você tem contato com o sorotipo 2, 3 ou 4, você pode ter dengue novamente, o que gera uma preocupação, porque pode levar, obviamente, a um aumento do número de casos. Como a circulação de diferentes sorotipos do vírus da dengue pode influenciar na gravidade da doença e na resposta do sistema imunológico? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque quem já teve dengue sabe que é uma doença chata, né? Fica ali prostrado, tem febre, não quer sair para trabalhar ou para fazer as suas atividades. Mas existe uma questão na dengue, isso é comprovado mesmo cientificamente, de que a segunda infecção, a chamada infecção secundária, quem já teve dengue uma vez e se contamina de novo, e como eu acabei de falar, provavelmente por um outro sorotipo, né? Geralmente essa segunda dengue pode ser mais grave, né? Então isso leva a uma certa preocupação, porque a gente pode observar com um grande número de pessoas contaminadas no país e com a introdução de novos sorotipos, um aumento do número de casos graves de fato, que são os casos de dengue que vão cursar com uma hipotensão ou com sangramentos. Essa é a grande preocupação que está relacionada com a introdução dos novos sorotipos. Agora, um número que assusta: quase 6 mil mortes pela doença foram confirmadas esse ano e mais de 1.000 seguem em investigação. Doutor Igor, existe um perfil das pessoas mais sujeitas a efeitos graves da dengue e até mesmo a morte pela doença? Sem dúvidas, Luiz. Então aqui o que preocupa a gente é extremos de idade, né? Crianças muito jovens e idosos são os dois públicos que mais sofrem com formas de dengue grave e com desfecho negativo que pode estar, inclusive, relacionado ao óbito. Além desses dois grupos de pacientes que estão nos extremos de idade, os muito jovens ou os muito idosos, a gente tem uma preocupação também com gestantes e com pessoas que têm comorbidades, por exemplo, cardiovasculares, respiratórias e principalmente hematológicas. Pessoas que já têm alguma deficiência de coagulação, que usam algum tipo de anticoagulante e que por isso têm um risco maior de ter alterações relacionadas a sangramentos. Todo mundo já sabe que a melhor estratégia contra a dengue é combater o mosquito transmissor. Mas é difícil conseguir a adesão da população. Estratégias alternativas, como espalhar mosquito modificado para não transmitir a doença, têm tido bons resultados? E essa estratégia, ela deveria ser mais usada? Aparentemente sim. A gente já tem alguns estudos fora do Brasil e alguns até que já são conduzidos aqui, que acabam infectando alguns mosquitos geneticamente modificados com uma bactéria, e essa bactéria faz com que esses mosquitos não consigam se reproduzir, né? Isso bloqueia o ciclo de reprodução do inseto e diminui a ocorrência do inseto em determinadas regiões que estão em estudo. Isso parece ser muito viável do ponto de vista de resultado, porém ainda é uma prática extremamente cara e que seria inviável de aplicação em todo o país. Nesse momento, o que a gente tem de melhor, de fato, é o combate direto ao mosquito, né, por medidas como o uso de repelentes, né, inseticidas e evitar locais de proliferação do inseto, além, é claro, da vacina que foi introduzida no nosso país nesse ano agora de 2024, no caso, né, no surto de dengue que vem passando. No verão passado, a preocupação com o grande número de casos de dengue chegou a provocar a falta de repelentes em farmácias e supermercados. Em que situação o repelente é útil contra a dengue e como usá-lo corretamente? Perfeito. O repelente vai ser útil contra a dengue praticamente sempre, né? Em determinados períodos em que o número de contaminações por dengue aumenta, e a gente está em um desses períodos agora, que é esse período que geralmente vai de novembro até maio, abril do outro ano, né, quando as temperaturas são mais altas, a gente tem uma umidade mais elevada por causa da presença de chuvas, é interessante usar o repelente. Quando usar? Preferencialmente o tempo todo, ou quando for se expor, principalmente nas áreas expostas, né? Então, mãos, rosto, pescoço, existe essa importância de passar o repelente individualmente. Medidas de proteção que não são necessariamente individuais, né, mas locais, como o uso de telas, mosquiteiros, né, repelentes desses de tomada, né, repelentes que a gente pode acender com isqueiro e deixar também em casa como velas, né, também são alternativas viáveis e que podem ser usadas durante todo o tempo. Para combater o mosquito, o Ministério da Saúde promove nesse sábado o Dia D de mobilização contra a dengue. As campanhas de conscientização têm surtido efeito, na sua opinião, doutor Igor? O que poderia ser feito de forma diferente para engajar mais a população nesse combate ao mosquito da dengue? Sem dúvida, as campanhas são muito úteis, né? Elas ajudam a controlar o vetor, mas a gente já viu, né, nos últimos 30 anos que a gente tem sofrido aí com surtos de dengue em todo o nosso país, que elas não são suficientes.
Então, elas são totalmente necessárias, elas conseguem reduzir a quantidade do mosquito, mas o mosquito, por mais que eu controle o meu quintal, se eu tenho um vizinho ao lado, né, ou às vezes nem necessariamente ao lado, mas é numa distância até de centenas de metros, que não toma esses cuidados, o mosquito nasce e consegue, né, circular até a minha casa, por exemplo, por mais que eu tome cuidados. Então, ela é uma das medidas possíveis. O que mais pode ser feito? As medidas de proteção individual que a gente colocou aqui, como, por exemplo, o uso de repelente, mosquiteiros, inseticidas, de um modo geral, e o que a gente espera, né, com muita esperança aí, o que a gente espera é que chegue logo no Brasil e com muita força, é a presença da vacinação. Essa, sem dúvidas, é a estratégia mais eficaz no controle da epidemia de dengue que a gente vem vivendo aí há alguns anos. Doutor Igor, quais são os tratamentos disponíveis para a dengue hoje em dia? Perfeito. A dengue é uma doença viral que não tem um tratamento específico. Então, não existem remédios no mundo inteiro que conseguem combater diretamente o vírus. O que a gente faz, então? A gente trata os danos que o vírus causa. Principais danos que o vírus causa estão relacionados à desidratação. Então, o principal tratamento da dengue vai ser a hidratação oral, quando possível, né? Então, vai ser recomendado que se hidrate com sucos naturais, com líquidos, de um modo geral, água principalmente, para pacientes que não têm essa capacidade de ingesta ou que já chegam gravemente desidratados, é necessário a realização aí, né, da expansão, a gente chama de expansão volêmica, ou da reposição endovenosa de soro, que vai ser feita então a introdução de soro por via venosa para garantir a hidratação desses pacientes e a presença de líquido dentro dos seus vasos sanguíneos. E a vacina contra a dengue, doutor Igor, está disponível? O senhor recomenda? O senhor acredita que é de fácil acesso à maioria da população? Perfeito. Não só recomendo, como já tomei a minha esse ano, né? E fui um dos primeiros a tomar, logo ali no início do ano, quando surgiu essa possibilidade, né? Eu fui, no caso, numa clínica particular, né? Porque tinha esse recurso e porque também ainda não estava totalmente disponível no SUS, e consegui tomar a minha vacina. O que a gente espera é que o Sistema Único de Saúde consiga incorporar essa vacina em uma grande quantidade e vacinar os públicos prioritários, pelo menos, né? Como a gente falou aqui, os adolescentes, os jovens e as crianças são um dos grupos de importância que devem ser, então, vacinados. Para idosos maiores do que 60 anos, a vacina no Brasil ainda não é aprovada. A gente espera que com novos estudos, talvez, isso mude um pouco e as pessoas idosas também possam passar a tomar vacina, talvez a partir do próximo ano, se de fato isso for aprovado. A vacina é, como eu mencionei aqui, a estratégia mais importante de controle da dengue e é uma estratégia que, sem dúvidas, é um investimento de grande valia que o nosso governo federal e os governos das secretarias estaduais, a gente espera que elas possam cursar com isso aí no próximo ano. Doutor Igor, quais são os principais sintomas e quando a pessoa deve imediatamente procurar atendimento médico por conta desses sintomas da dengue? Perfeito. A dengue é uma doença febril aguda. Então, o principal sintoma da dengue, o sintoma pivotal, o sintoma principal é a febre de uma forma aguda. Uma febre que começa abruptamente, que dura ali por um período geralmente maior do que 3 dias. Junto com a febre, que costuma ser uma febre alta, inclusive, perto dos 39, 40 graus, os pacientes podem ter bastante dor no corpo, inapetência, que é a falta de apetite, a falta de vontade de se alimentar, inclusive de tomar líquidos, né? Pode ter náuseas e até a presença de vômitos, pode ter dor abdominal. Esses são os sintomas mais comuns na dengue. Além disso, podem haver pequenos sangramentos, né, como sangramentos gengivais, pode haver também sangramentos em grande volume, como um sangramento durante a evacuação, por exemplo, e também esses pacientes podem ter manchas na pele, manchas avermelhadas, que podem, inclusive, vir acompanhadas de coceira em toda a pele. Agora, além da dengue, nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado dificuldades contra outras doenças transmitidas por mosquitos, né, chamadas arboviroses. A mais recente delas é a febre oropus. Doutor Igor, atualmente, alguma dessas arboviroses preocupa mais os médicos? Existe uma preocupação global com todas elas, né? A gente teve surtos, como você mencionou muito bem, não só da febre oropus, mas também de febre amarela. A gente observa, né, casos, principalmente no norte do país, de malária e também casos de chikungunya e de zika. Uma preocupação para todas essas arboviroses é um quadro clínico muito semelhante da dengue. Então, muitas vezes esse paciente acaba não fazendo um diagnóstico apropriado e acaba indo para casa ou nem procurando um auxílio de saúde porque acha que é somente dengue e não precisa procurar auxílio médico.
todas são doenças potencialmente graves e que, sem dúvidas, precisam aí de assistência médica para que o caso seja conduzido. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Igor Marinho, médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Muito obrigado, doutor Igor. Muito obrigado a toda a equipe e vamos se proteger, pessoal. Agradeço também a presença do Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Valeu, Guilherme. Fara, eu que agradeço mais uma vez o convite. Doutor Igor, muito obrigado por todos os esclarecimentos e as informações importantíssimas que o senhor trouxe aqui pra gente. E Fara, sabe que pode sempre contar comigo. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.